Iniciando mais um episódio do nosso podcast aqui da revista Nova Versão. Hoje, nessa manhã deliciosa, nós trazemos duas pessoas que elas vão falar um pouquinho sobre a experiência delas com a aprendizagem, com a ajuda a pessoas que têm problema na fala, na questão auditiva. Nós estamos trazendo duas referências em fonoaudiologia, a Janaína e a Camila, mas antes de apresentá-las, eu quero dar boas-vindas à Lari. Obrigado, Lari, por estar aqui com a gente. Obrigada, eu que agradeço. Nessa mesa, nesse podcast, que a gente fala que a gente gosta de utilizar muito essa mesa em especial para realmente inspirar pessoas. E se tem histórias que eu conheço que inspira, também são a de vocês, né? Tenho o grande prazer de conhecê-las muito bem, né? Então, meninas, sejam muito bem-vindas. Obrigada. Janaína, Camila, que vocês possam compartilhar o melhor do que vocês oferecem para esse trabalho que é tão importante, que tem sido muito falado nos últimos tempos, né? Tem sido, acredito eu, dado a devida importância, né? Então, hoje nós vamos poder conhecer um pouquinho mais de tudo isso. Sejam bem-vindas. Muito obrigada. Vamos começar pela mais falante? O que você acha? Quem é a mais falante? Não sou eu. Depende. A Camila. Depende. Se você, Não sou eu. Vamos falar assim, ó. Vamos falar assim, ó. Da mais falante e da que mais joga. Isso, então pronto, ó. Quem conhece já sabe. Não, mas não é nada de bets, não, pelo Olha amor lá, de Deus. eu Não quero parar na CPI, Camila. Jana, vamos começar por você. Eu não vou conseguir falar doutora Janaína. Muito bem. Obrigada por isso. Jana, pela intimidade que a gente já tem, né? É muito legal. Para começar, conta pra gente quem é você, quem é a Janaína por trás da Horen, né? Quem é a Janaína? E como que começou essa trajetória e o que trouxe você até aqui? Bom, primeiro eu quero agradecer imensamente a mais esse convite da revista Nova Versão. A gente estava aqui conversando de bastidores. O quanto a minha história, né, minha trajetória à frente da Horen até se mistura um pouco com a história da revista. E como eu consigo me enxergar a minha evolução, e a evolução dessa história, a evolução do meu sonho, do meu projeto, né, da empresa, através da revista. E isso é muito bonito, é muito legal, e eu tenho muita gratidão a vocês dois por isso. Né? Até antes de você começar, e falando um pouquinho mais, é justamente sobre essa evolução, né, que a gente presenciou, tanto a evolução da revista, né, que se a gente pegar a primeira edição que a Janaína saiu e comparar ela com atualmente, até a revista se modificou muito ao longo desse sabe tempo. Uma coisa que eu me lembro, não sei se você vai se lembrar, a minha capa foi a última da logo anterior. Sim. Né? Isso há, sei lá, 2 anos atrás, não sei, 3, quando a revista trouxe uma nova identidade, né? Fez o seu rebranding. A minha capa foi a última do rebranding da marca anterior. Eu não tinha me atentado a isso. E depois trocou. Sim. Então, assim, é muito legal toda essa história, toda essa nossa trajetória. Então, é isso. É mais do que um bate-papo, amigos na mesa mesmo, e eu espero que todo mundo que assista esse episódio possa sentir esse amor que flutua aqui entre a gente nessa mesa. Com certeza. Bom, eu sou a Janaína Bosso, eu sou fonoaudióloga, eu sou formada há 21 anos, gente, eu tenho essa carinha de jovem, mas faz 21 anos que eu sou formada. Eu me formei na USP Bauru, né, e lá eu me apaixonei absurdamente pela reabilitação auditiva. Eu costumo falar que, assim, se você me perguntar por que eu escolhi a fonoaudiologia, eu não vou lembrar mais, né? Por que lá, no ano 2000, eu fiz vestibular 2000, gente. Eu escolhi fazer fonoaudiologia, eu não lembro. Você tinha medo que o mundo fosse acabar em 2000? Eu falei assim, gente, eu tô sofrendo tudo isso nesse vestibular. Porque o vestibular da FUVEST, pra quem já passou, sabe que aquilo é um momento singular na vida de uma pessoa. Eu estou passando tudo isso para nem entrar na faculdade. Mas tudo bem. Mas voltando nesse sentido, por que eu escolhi fazer fono? Eu já não me lembro mais, mas eu me lembro exatamente o momento que eu escolhi ficar na fono, que foi quando eu iniciei o estágio de reabilitação auditiva no 3º ano de faculdade. E que eu consegui fazer o meu pacientinho deficiente auditivo falar uma palavrinha. E aquilo eu falei, meu Deus,
olha a transformação que a gente pode fazer na vida das pessoas, olha o que essa ciência, olha o que essa carreira faz, né? Esse menino, ele não tinha, ele tinha um destino, vamos dizer assim, de viver no silêncio, de não ter uma comunicação efetiva, de não ter sucesso na escola, e a fonoaudiologia contribui para que isso não seja assim, né? Então ele colocou um aparelho auditivo, ele entrou em reabilitação, ele aprendeu a falar, ele entrou na escola, é claro, com suas batalhas, com suas adaptações, mas ele conseguiu, né? Então eu falei assim, gente, é isso aqui que eu quero fazer pro resto da minha vida, né? E assim foi, eu fui traçando a minha trajetória, eu decidi também ali naquela época que eu queria fazer carreira acadêmica, né, que eu queria ser professora universitária, e eu fiz isso, né, eu fiz mestrado, eu fiz doutorado, eu fiz estágios fora do Brasil, eu trabalhei por 13 anos numa universidade, na verdade foi por isso que eu vim parar aqui no DDD 17, porque eu não sou daqui, né, foi a universidade, né, o trabalho na universidade que me trouxe aqui, E assim, eu me realizei muito sempre, porque eu sou muito intensa. Isso é uma característica muito forte minha. Tudo que eu faço com todo o meu empenho. Eu me dedico absurdamente. Então, eu construí essa fase da minha carreira desse jeito, né? Mas quando a gente fica no bastidor, assim, ali na vida de pesquisa, universidade, acadêmica. Isso é muito bom, muito satisfatório. Eu tenho muita gratidão por essa fase da minha vida, que nunca se encerra, porque uma vez que você é professor, você é eternamente. Então, eu continuo, eu dou aula em pós-graduação, eu dou treinamento, eu faço parecer de revista, eu escrevo capítulo de livro, eu oriento pós-graduação, mas aquela rotina, né, a menina do 3º ano, começou a me cobrar, tipo, mas a gente não ia atender pessoas, a gente não ia fazer, né, você lembra por que a gente queria continuar aqui, né, e esse movimento me trouxe para a clínica de volta, né, então assim, eu falo, a gente quando está na universidade, a gente não se afasta da clínica, não é isso. Mas a gente fica mais de forma indireta, né? Sim. Com os alunos, com supervisão, com pesquisas. Mas em algum momento eu senti essa vontade, né? De voltar para a linha de frente, né? E eu comecei com esse movimento, abri com a clínica, montei a clínica com aquilo que era a minha maior expertise no momento, que eram os aparelhos auditivos e a reabilitação auditiva puramente, porque eu dediquei toda a minha carreira de pesquisa e estudos para isso, foi isso que eu fiz na minha pós-graduação o tempo todo. E então eu comecei com esse propósito de fazer... De fazer o meu olho brilhar com as pessoas podendo se comunicar de forma efetiva. E naquele momento, aquele recorte, há quase 10 anos atrás, era especificamente por meio da audição, né? Mas a vida, o mundo, o universo, ele amadurece a gente, faz a gente enxergar muitas oportunidades nas coisas, né? E assim foi e vem sendo a trajetória da Horen, né? Uma redescoberta da fonoaudiologia junto comigo. E a gente foi crescendo. Nós vamos contar um pouquinho dessas mudanças da Horen aí ao longo desses 10 anos. Já tá dando uns spoilers. Quase 10 anos. Ô, Ká, agora você, né? Primeiramente, seja bem-vinda mais uma vez. Obrigada. É a primeira vez sua aqui participando com a gente. E para quem ainda não te conhece, né, que eu quero que agora você se apresente um pouco, conta sobre a sua formação e sobre a sua atuação em cima da fonoaudiologia. A Jana estava falando que faz 21 anos que é formada, mas eu sou um pouquinho mais. Eu me formei em 2003. Mas espera aí, deixa eu pedir um favor. Depois vocês me passam a água que vocês estão bebendo para... Isso, no formol, né? Não, hidratar bastante a pele agradece. Não, eu me formei em 2003. Foi bem difícil, porque eu tinha perdido meu pai há poucos anos. E foi uma faculdade, assim, eu trabalhava para conseguir pagar a faculdade à noite, né? Que eu não tinha condições nenhuma de fazer uma federal, não tinha como morar em outra... Minha mãe não tinha como me
manter, né? Sim. Então, eu fui para o lado da faculdade particular e consegui. Trabalhava durante o dia, estudava à noite. Aí, quando começaram os estágios, que era o dia todo, eu tive que parar de trabalhar. E aí, a minha mãe conseguiu terminar de pagar a faculdade e aí me formei. E eu gostei muito da área de aprendizagem, né? Que a gente se especializa, né? Faz a faculdade, depois se especializa na aprendizagem. E aí, no início, eu não conseguia, não trabalhava com fonoaudiologia, porque não conseguia montar consultório, e naquela época, as portas não eram tão abertas para nós. Sim. Né? Era uma profissão mais não bem vista, era mais um luxo. Então, eu fui trabalhar de outra coisa, de secretária, de trabalhar em inseminação artificial em gado, na parte administrativa, né? Aí, em 2009, que surgiu uma oportunidade, aí eu fui trabalhar com a fonoaudiologia, mas voltada para essa área da aprendizagem mesmo. E aí eu fui me especializando cada vez mais, fiz uma pós-graduação, né, em educação especial, inclusiva, e sempre estudando mais para essa área. E aí, estou até hoje. A parte da linguagem também eu trabalho um pouco, eu gosto bastante. E aí você conseguiu ter bastante experiência até mesmo nas suas atuações, né? Sim. Como a Jana falou, ela queria essa parte de doutorado, mestrado. Eu nunca quis essa parte. Eu queria mais o atendimento, mesmo as terapias, mudar a vida das pessoas através ali do consultório mesmo, né? E aí eu fui mais para essa área. O que eu estudei mais foi fazendo cursos, especializações, sempre para me atualizar, né? Mas essa parte acadêmica eu não quis seguir, não. Maravilha. E aliás, o se especializar é o tempo inteiro, né? O tempo todo. Porque tem sempre coisa nova e é congresso, e cada congresso que você vai é uma coisa diferente, aí você tem que se adaptar. E até necessidades diárias também, né? Sim, às vezes algumas coisas que vão acontecendo. E é justamente o que você falou, assim, antigamente não tinha tantas portas abertas. E a gente vê, por exemplo, faz poucos anos, se a gente for parar para pensar, que de fato começou a falar muito e mostrar a importância. E assim, a ciência, o lindo da ciência é que ela muda, né? Então, a gente sempre fala isso, qual que é a melhor hipótese científica? É aquela que um dia você vai negar, né? E o bom cientista é aquele que não tem problema nenhum de falar assim, sabe aquela minha resposta? Eu estava enganado, porque eu descobri agora, isso a ciência, essa é a beleza da ciência, da pesquisa, é que as coisas, elas se transformam. Então, o que a gente lá, há 20 anos atrás, estudava na faculdade, como, por exemplo, transtorno fonológico, que é uma dificuldade com sons para falar. Hoje, a gente chama de transtornos de sons da fala, porque existem os transtornos que são fonológicos, porque realmente é uma dificuldade na discriminação, na percepção, ou até na programação de que som eu vou usar para falar, mas também existem os transtornos na produção desses sons, os transtornos que gesto motor eu vou usar para fazer isso, que são os transtornos motores de fala. Então, a área ampliou. O que antes... Então, muitas terapias que antes acabavam meio que enroscadas, hoje elas não são mais, porque elas evoluíram, porque a ciência evolui, né? E, nesse sentido, a fonoaudiologia, ela foi ganhando o seu papel, porque nós quando eu digo fonoaudiologia, nós fonoaudiólogos, a gente é uma carreira bebê. A gente tem pouco mais de 40 anos de profissão regulamentada no país, né? Com 40, 45 anos que a fonoaudiologia é reconhecida como uma profissão no Brasil. Então, a gente tem pouco tempo que a gente tem conseguido também mostrar a nossa evidência científica, o nosso espaço, e conforme isso foi acontecendo, a fonoaudiologia foi ganhando seu espaço, né? Olha, quem trata isso é fono, então vamos levar para fono, que você vai ver como a situação vai andar, né? Andou e as coisas estão acontecendo, né? Maravilha. Eu enxergo bem assim também. Muito legal. Jana, hoje, como que a Roren está estruturada, né? Porque houveram algumas mudanças. Delícia. E quais são os principais serviços e especialidades que vocês oferecem lá?
Tá. A Horen nasceu do... Ela brilha quando ela fala Horen. né? Eu sei. olhinho, Ai, plim, gente, plim. sabe o que significa Horen? Ai, É legal falar sobre Porque as pessoas sempre me Muito perguntam, legal. né? Horen, como que é Horen? Horen significa... Horen é um hiperativo do verbo ouvir em alemão. Então, significa uma ordem, ouça, né? Então, como assim, a gente quer que todo mundo faça, que todo mundo ouça, né? Ouça, não só hoje, né? Não só no ato biológico de ouvir, mas que as pessoas me ouçam, né? Ouçam o que eu quero falar, né? Então, quando eu quiser falar pra Lara e me ouvir, então eu vou falar pra ela, Rory. Horen, Horen. né? Horen. Fala- Assim, Fala firme, e Horen. em alemão ainda, com aquele Igual sotaque deles, ó, alemão fala. Horen. Vai ser mais fácil eu falar desse. Pois é, eu enxergo mais essa relação também. Mas então, a Horen, ela nasceu desse sonho, né, de fazer diferente, né, de fazer as pessoas ouvirem com qualidade, com reabilitação. E isso foi ganhando asas, né? Ganhando força. E chegou um momento que a gente tinha na operação, né? Na empresa, fonoaudiologia para audiologia, especificamente. Então, o que a Horen faz? A Horen faz audiometria, a Horen faz diagnóstico audiológico, a Horen faz aparelhos auditivos, a Horen faz a reabilitação de crianças, de adultos, com um aparelho, com implante coclear. A Horen faz avaliação de processamento auditivo. Tá bom. Gil, mas a Horen não faz também a terapia de processamento auditivo? Por que não? Então, a Horen faz também terapia de processamento auditivo. Só que a terapia de processamento auditivo, ela não vem sozinha. As crianças, elas têm alterações correlatas. Então, em geral, as crianças que têm transtorno de processamento auditivo, elas têm transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, elas têm transtorno específico de aprendizagem, elas têm dislexia, elas têm dificuldade de linguagem. Então, e aí, né? Eu gosto de fazer um exemplo bem prático, que assim, ó, se eu sou mecânico e você leva o carro lá para eu consertar, e você fala assim para mim, olha, eu quero que você olhe o freio. Mas quando eu olho o freio, eu vejo que o câmbio tá quebrado. E aí eu falo assim, não, mas eu só vejo o freio. Viu? O câmbio, eu vou fechar meu olho. Então, eu como fonoaudióloga, não tinha como não olhar aquela criança ou aquele adulto com um olhar ampliado. E aí, então, eu me incomodei e fui estudar a linguagem, estudar a aprendizagem, estudar a neuropsicologia. E aí, então, a Horen atende crianças com dificuldade de aprendizagem? A Horen atende. Então, vamos lá. Aí, as crianças surdas, elas não escutam, mas e por causa disso elas têm dificuldade de linguagem. Elas têm dificuldade para desenvolver linguagem, para desenvolver... Muitas têm dificuldades de fala, motoras de fala associadas Então, voltando no exemplo. Então, tá bom, não, mas aqui eu só trato da audição. Deixa o jeito que você fala para lá. Não, aí eu fui estudar linguagem. E aí, isso você vai vendo que a fonoaudiologia podia oferecer muito mais para aqueles pacientes do que somente audição. Eu podia oferecer audição, linguagem, aprendizagem, só que sozinha eu estaria tentando abarcar coisas que não estariam, que eu não ia dar conta. Então a Horen foi construindo, eu e a Horen fomos construindo em nós essa transformação, né? Então, eu até estava brincando aqui nos bastidores, eu comecei a quebrar o gelo e a entender essas possibilidades lá, há quase 2 anos atrás, mas há 1 ano e pouquinho a gente oficialmente abriu nossa agenda e nosso coração para essas demandas, né? Então, hoje a Horen continua com a sua operação audiologia, então nós continuamos com o mesmo propósito de uma audição de verdade, audição de qualidade, com aparelhos auditivos de alta tecnologia, com um processo de escolha e indicação desse aparelho auditivo totalmente baseado em evidências, em um protocolo amplo e rigoroso, com verificação eletroacústica, com a indicação baseada na qualidade de vida dos nossos clientes. Mas, além disso, a gente também faz
avaliação e a terapia do processamento auditivo central. A gente atende crianças com dificuldade de aprendizagem, a gente atende crianças com dificuldade de linguagem e a gente... dificuldade de fala e linguagem, né? Essas são as nossas principais frentes de atuação. Perfeito. Maravilha. Perfeito. Bom, e aí você precisou também de pessoas para atuar com você dentro desse segmento todo, né? Isso. Camila. Inclusive, uma está aqui. Inclusive, uma delas. Eu agradeço. Ô, Kai, a fonoaudiologia ela vai muito além da fala, Sim. né? No seu trabalho, você atende também crianças e adolescentes. Sim, porque adolescentes também têm dificuldade de aprendizagem, principalmente na escola, Tá. né? Ou ele já vem puxando desde quando era pequenininho, ou aparece ali alguma coisa no meio do caminho. Mas adolescentes também com dislexia, com dificuldade de aprendizagem em alguma determinada matéria, eu atendo. Tá. E como que é esse tipo de atendimento hoje que você faz, tanto com as crianças como com os adolescentes? Atualmente, eles já vêm com exames, com laudos, né? Tanto da escola, tanto do neurologista ou de algum outro profissional. Então, com os adolescentes, eu estou focando mais no processamento auditivo central, Tá. né? E aí, a parte da psicopedagoga entra mais na parte de leitura escrita, mas a gente também consegue trabalhar isso. Então, com os adolescentes que têm já esse laudo, eles trazem o laudo, os exames, a gente analisa, aí faz uma avaliação, né, que é importante a gente avaliar para saber as dificuldades que ele tem para a gente traçar um planejamento para fazer as terapias voltadas para aquele paciente, né? E aí a gente dá seguimento com as terapias. Até vou Complementa. me meter aqui. Não, é só fazer um comentário que é da questão do diagnóstico tardio de algumas demandas, né? Assim como a gente já conversou em alguns outros momentos da dificuldade que é para as pessoas admitirem a sua dificuldade auditiva. E Sim, bastante. procurarem colocar o aparelho auditivo precocemente, como ter a saúde auditiva em dia significa para a saúde mental. Hoje a gente tem grandes evidências com a equipe de geriatria e a equipe de neurologia clínica fazendo uma campanha forte junto aos idosos que, assim, não deixem de ouvir, né? Procurem a reabilitação auditiva, coloquem os aparelhos auditivos, porque a ausência de um dos sentidos potencializa muito os processos de demência. Mas ainda é um grande desafio. Assim também acontece com outras dificuldades. Então, as crianças que são mais agitadas, que são mais desatentas, ou que têm uma ou outra dificuldade ali na escola, elas ainda são muito rotuladas como preguiçosas, como, não obedece, como gosta de fazer uma bagunça. E, na verdade, essas crianças chegam pra gente ali com 9, 10, 12, 16 anos, eu já recebi criança, que, na verdade, tem um transtorno específico de aprendizagem, ou tem um transtorno de atenção, né? Tem um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, que inviabilizam o processo escolar dela. Então, para essa criança é um sofrimento. E aí, levantar, bagunçar, torna-se a atitude de regulação dela. Ela faz isso para poder se regular, para se sentir pertencente. Então, ainda a gente batalha muito, 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 muito pela intervenção precoce, mas ainda é uma realidade muito grande para a gente. Os adolescentes, né, as crianças maiores, a segunda infância, a gente fala assim, né, que é a criança aí que está entrando, né, na fase escolar, chegando com a sua dificuldade recém-descoberta. E isso ainda é resultado de uma dificuldade de diagnóstico precoce, né? Mas aí, por exemplo, assim, quando a gente fala dessa segunda infância,
a partir de que idade começa a ser contado isso? A gente chama de segunda infância a fase que inicia o processo de alfabetização. Então, a gente tem a primeiríssima infância, que é o bebezinho, a criança ali até 1 aninho. Depois, a primeira infância, que vai ali até os 4, 5 anos de idade. Depois, a gente entra nessa fase que a gente fala que é a segunda infância, que é aquela fase que a criança ainda não é adolescente, mas também não é mais criança, sabe? Que ela tá... que ele tá se entendendo, né? Então, ele resume. Exato, essa fase aí. Mais delicada. E muitas... E aí, aquela dificuldade que a criança... Aquele desinteresse que a criança tinha em letrinhas, aquela dificuldade que a criança tinha de pintar, ela vai gritar na escola. Então, mas né? aí, por exemplo, não necessariamente todo... vamos falar assim, 7, 8, 9 anos... Já vai ter dado sinais antes ou esses sinais podem aparecer mais tarde? Em geral, eles aparecem antes, tá? Assim, os sinais da dificuldade, principalmente quando ela assim, específica, do transtorno específico de aprendizagem ou do transtorno do processamento auditivo central. A gente já tem, de pequenininho, sinais ali de falar uma coisa, entender outra, não tem interesse em foco, né? É aquela criança que brinca com tudo e não brinca com nada, que não tem qualidade de brincadeira, que não senta fazer esses Bob Goods que tá na moda agora? De jeito nenhum, não senta ali, não faz, ou faz uma vez. Preciso pesquisar o que é Bob Goods. É um livrinho de uns desenhos que as pessoas ficam colorindo. Tem essas canetas também, aqueles que vem naqueles estojos, um monte de caneta. Isso, verdade, cara. Então, eu tô bem desatualizado. Essas crianças, imagina, eles não fazem isso, ou são desastrados nas brincadeiras, ou precisam sempre de muita energia, muito movimento. Você fala assim, é que ela tem muita energia. Será? Será que ele não é um buscador? Mas aí só uma coisa, Jana, de o tardio, mas aí vem da onde? Na busca por vocês, na busca de um profissional? Eu não sei se... Assim, normalmente, assim. Vem quem caminha pra gente? Quem caminha pra gente normalmente é a escola. É a escola. Ou o profissional, o multidisciplinar, que seria o médico, né? Então vai num neuropediatra, o neuropediatra fala, não, peraí. Ou um pediatra, né? Fala assim, peraí, tem alguma coisa aqui, vamos procurar fono, vamos procurar psicólogo, psicopedagogo, enfim, né? E vem também de profissionais correlatos. Então, por exemplo, a escola costuma enviar bastante para psicopedagogo. E aí o psicopedagogo fala, olha, mas isso aqui é a fono que vai responder pra gente. Tá. Né? Então, vem bastante dessa rede. E também, assim, e por que não antes? Por que ninguém percebe antes? Como que... É falta de conhecimento mesmo, né? É um trabalho muito grande da fonoaudiologia, vem sendo a educacional mesmo, ensinar as pessoas, olha, isso pode acontecer, e se acontecer, o caminho é esse, né? Então, assim, a gente fala assim, a maior riqueza que a gente tem é o conhecimento, é saber que o problema existe, que aí a gente consegue procurar a solução, né? Tem uma pergunta para vocês. Uma pessoa que mandou. Meu bebê reborn não está falando. Eu posso levar até vocês? Acho que eu tô sem agenda, e você? A minha tá completamente... Deixa pra próxima. Deixa pra próxima. Tem muita coisa, né? Acho que eu tô sem agenda no momento. No momento a gente tá lotada. Ô, Jana, com esse momento, então, de ampliação, né, da Rhoren, de atuação, como que tem sido esse processo de crescimento? Vamos falar mais um pouquinho mais sobre isso, esse processo de crescimento, mantendo o propósito original da empresa. É uma construção mesmo, sabe, Lari? Porque, assim, em vários momentos eu me pego pensando, gente, mas se eu fizer isso, será que eu não fujo disso, né? Assim, eu acho que todo empreendedor, todo empresário que ouvir essa minha fala vai se identificar. Por exemplo, quando a gente vai lançar um produto novo, né? Você fala assim, gente, mas será que se eu lançar isso aqui, eu não desconfiguro a minha marca, né? Então, assim, será que se eu abrir aqui essa porta de terapia, eu não vou descaracterizar a minha, né? Então, é sempre um
um conflito, um amadurecimento mesmo de escolhas. E aí, eu converso muito com a minha menina, né? Com a minha Janaína lá de 2000 e alguma coisa que ela tão encantada lá com os estágios e com cada conquista que os nossos pacientes faziam. Eu falo assim, não tira não meu propósito. Eu posso sim fazer isso, eu posso sim oferecer isso e continuar sendo a Rory que eu sonhei há 8 anos atrás, aquela essência, né? E é muito louco, assim, como esse processo acontece, porque a Camila sabe bem, né, Cá? A gente dorme e acorda pensando no paciente, principalmente quando ele não tá evoluindo o que a gente gostaria. Então você fica assim, ó, você tá lá, aí você tá num domingo assistindo um filme, você faz, já sei, é isso que eu vou fazer, assim, e aí você sai, você compra as coisas, você se realiza de um tanto que você fala assim, é muito de terapeuta isso, né, Camila? É uma coisa assim, é uma conquistinha desse tamanho. Ontem, a Camila estava atendendo uma paciente, e na Rory a gente tem uma prática, que é as reuniões clínicas, né? Então, o paciente é da Camila, mas a Rochelle, que é a outra fonoaudióloga, nós discutimos, então, assim, nós temos uma agenda de reuniões clínicas que nós levamos o caso, a gente discute, uma põe o seu olhar, a outra põe o seu olhar, a gente enxerga estratégias que eu, de repente, não consigo enxergar, mas que a Camila pode contribuir para mim, a Rochelle pode contribuir para mim. Às vezes, a gente faz essa reunião multidisciplinar com a equipe de psicólogos, para que a gente possa contribuir, para que a gente possa de fato alcançar o nosso objetivo com aquela criança, né? E a gente tem uma criança dela que a gente estava com a menina estava com uma dificuldade ela chegou pra gente para intervenção de processamento auditivo central. Isso. Ela chegou pra gente com dificuldade, né, nessa compreensão para ouvir os sons e para processar adequadamente, mas ela tem uma dificuldade de fala muito grande. Então a gente falou, vamos... Uma parte motora, né? Parece que o motor não responde aquilo que o cérebro quer transmitir. Tá. E aí a gente sentou, discutiu, e ontem a menina conseguiu produzir um som, né? E a hora que elas saíram da sala, eu tava na recepção pegando um chá, e aí a Camila falou pra ela, olha, a tia Janaína tá aí, mostra pra ela o que a gente aprendeu hoje. Aí ela olhou pra mim, fofa, porque ela era o F especificamente que ela não conseguia ela produzir. Chamava o sono, ela me chamava de sono. Isso, de não sono. Era o fone, é sono. Eu falei, você vai dormir? Você tá com sono? Não, é sono. Isso. Fono. Aí a gente foi trabalhar. E a gente conseguiu fazer com que ela produza esse F, né? E aí ela saiu, e aí na hora ela até lembrou, foi do fofa, não foi nem do fono. Isso. E aí a Camila falou pra ela, mas a tia Janaína é o quê mesmo? A profissão. Aí ela olhou, pensou, programou e fono, do jeitinho dela. Isso foi uma conquista tão grande. Quase que soltamos fogos. E todo mundo comemorando ali na recepção, tipo, uma conquista coletiva, uma conquista muito boa. E olha como que foi o nosso olhar, que a Jana falou no começo. Ela veio com a dificuldade do processamento auditivo. E a gente viu outra dificuldade e tentou trabalhar tudo junto. Sim, e aí ela conseguiu, né? Evoluir. Porque o propósito da Rory, desde que ela foi fundada, é isso, né? Fazer com que a pessoa se comunique de forma efetiva. Exato. A gente até podia ajustar a dificuldade dela de discriminar o som, mas e aí? Como que ela vai mostrar isso? Como que ela vai fazer isso? Então, assim, a gente, né, claro, a gente direcionou ela para uma fono especializada em transtorno motor de fala, a gente devolveu ela para ter essa terapia especializada, mas a gente contribuiu dentro da nossa possibilidade para que ela tivesse esse sucesso, né? E aí é uma super conquista, né? Assim como a gente tem outras crianças, por exemplo, que não colocam fone de jeito nenhum. Então já sei, vamos comprar um fone Bluetooth que não tem fio. Aí ela vai botar o fone, mas ela vai conseguir ficar perambulando pela sala do mesmo jeito. E a gente Então a gente vai buscando soluções uma com a outra para que a gente alcance. E isso eu comecei a contar isso para responder essa sua pergunta. Como é que eu tenho feito isso? Eu tenho feito isso
muito humildemente buscando ajuda, né? Voltando a estudar. Eu nunca parei de estudar, na verdade, como cientista nunca para de estudar, né? Mas assim, indo buscar ajuda em áreas que eu nunca imaginei. Essa semana eu fiz supervisão de uma área de neurodesenvolvimento infantil para os meus pequenininhos implantados, sentando e falando, Camila, você me ajuda com isso? Ou Rochelle, você me ajuda com isso? Né? Ou com as duas psicólogas, né? Com a Giovana e com a Laís. Laís, olha, esse paciente aqui tá uma incógnita para mim. Você me ensina, né? Eu acho que essa humildade de buscar e de trocar, né? De falar assim como alguém vem, a Camila às vezes fala para mim, Diana, escuta esse áudio para você me ajudar a entender como que a gente pode conduzir isso aqui. Escuto, vamos ver, assim. Então, eu acho que isso faz com que a gente construa de forma muito melhor, né? Então, eu acho que esse vem sendo o processo de ressignificação da Horin. E aí, eu vou pedir licença poética para usar a Ellen, que é nossa amiga lá da Passo a Passo, que assim, 1 mais 1 é maior que 2. Ela sempre fala isso, né? Que assim, junto a gente soma, né? Então, assim, você pode ser muito maior se você somar, né? Então, é isso. Que maravilha que você soma com a gente há tantos anos. Ô, Ká, agora eu quero te fazer uma pergunta, assim, que até mesmo tem uma pergunta aqui pronta, mas eu também vou para um outro lado que eu quero entender, para de fato vocês vão saber me responder se isso acontece nos dias atuais ou não, né? Por exemplo, quais são os sinais que os pais ou professores devem ficar atentos em relação a essa dificuldade de linguagem das crianças? E aí, depois eu queria que você me respondesse, e a Jana também, se quiser participar. Nós falamos muito sobre o comportamento das crianças, né, que às vezes os pais não estão atentos. E muitas vezes os pais não botam desculpa nesse novo comportamento, falando dessa nova criança que existe hoje. Então, eu queria que vocês me respondessem um pouco sobre isso. Os sinais que os pais devem estar atentos se você chama, a criança não responde ou fica muito em tela, né? Vamos entrar esse assunto polêmico que às vezes ajuda a gente, mas na maioria das vezes atrapalha. Quando não existia tela, existia muito brincar, né? Na rua, a criança ficava descalço na rua, andava de bicicleta. Essa parte motora auxilia demais no desenvolvimento da linguagem da criança. Então, antigamente tinha muito isso. Hoje é mais restrito, né? Até o pai leva no parquinho, até a babá leva, mas acaba colocando as telas para as crianças. E aí, as crianças têm uma dificuldade em convívio, em socialização. Então, se eles não obedecem, ou se na escola começa a brigar com o amiguinho, às vezes algum comportamento de outro amigo que brincou ali com ele, ele não aceitou, aí ele reage agressivamente. Me ajuda aí, fala mais algum... A criança, assim, ela é desinteressada em aprender. Eu acho que, assim, existe uma nova geração que não é engajada com leitura. Então, eu vejo algumas crianças assim, eu falo, então vamos procurar no Google o que significa isso? Vamos, tia. Aperta o microfoninho e pergunta pro Google. Eu falo, não, a gente tem que escrever pro Google o que a gente quer, né? Então, assim, a tecnologia, ela traz uma praticidade que acaba interferindo no desenvolvimento, né? Porque... Até essa agilidade também atrapalha, Exato, né? Porque, até assim, porque você... A criança não consegue esperar. Nem esperar, exatamente. Porque antigamente a gente assistia desenho na televisão, adorava, né? Os desenhos que passavam. Aí na melhor hora era o intervalo. Então você era obrigado a esperar para você conseguir assistir o restante. Hoje não. Hoje você passa para frente, esse pedaço eu não gosto, você pega aquele. Então não consegue esperar. A criança não tem paciência de esperar a água sair do bebedouro. Ela quer na hora, é um imediatismo assim que tá muito.
né? E Então, aí, a aí, gente... isso- se a gente trouxer para relação, atrapalha nas relações mesmo, né? Porque Sim. eu não quero esperar o meu amiguinho Total. também Não resolver. espera é nada. agora, né? Na Senão eu própria vou terapia, eles não têm paciência de esperar carregar lá o joguinho lá do Sim. computador. Enquanto isso, eles já levantam, já vão mexer no que está aqui, aí tira Tá. o fone, aí põe, aí vai. Porque é uma coisa que quer tudo na hora. Tá. E assim, falando de impactos biológicos, sabe? O nosso cérebro, ele é uma rede, né? Todos os córtices, cada um tem a sua função, Uhum. só que eles são todos interligados. E a falha de comunicação entre um córtex e outro traz esses efeitos. Então, a Camila comentou brilhantemente sobre o desenvolvimento motor, que às vezes você vai falar assim, nossa, mas o que andar de bicicleta tem a ver com fala, né? Tem a ver que a comunicação a comunicação no cérebro, né, do córtex motor, com a ínsula, com a região de Wernicke, com a região motora pré-frontal, tudo isso é comunicado. Se eu não estimulo uma, eu acabo prejudicando a outra e a minha precisão de movimento grosso, que é o andar de bicicleta, correr, chutar uma bola, reflete no meu desenvolvimento motor fino de conseguir fazer uma abertura de boca com um movimento de pôr para frente ou para trás a mandíbula, né? De fazer anteriorização, retração de mandíbula para falar né? Parece que você fala, nossa, tem tudo a ver, é totalmente relacionado. Então, se eu sou descoordenado para chutar uma bola, como é que eu vou produzir um movimento fino, tão refinado assim, como organizar uma abertura de boca com exata precisão de ponta de língua, tá, para produzir uma fala. Então é muito complexo, né? E hoje a gente tem muita dificuldade com esse desenvolvimento global das crianças por essa falta de estímulos. Só que por outro lado, eu tenho percebido um movimento de retomada por parte das famílias. Tipo, não quero que o meu filho seja uma criança roots, né? Raiz, assim, vamos lá. Isso. Vai jogar futebol. Excelente. Vai fazer natação. Vai brincar no parquinho com as crianças. Porque eu acho que há uma retomada desse processo, assim, por Tem parte sentido da... também, Você não tem? Eu tenho visto sentido. também. Eu tenho sentido isso, sim. Mas aí, por exemplo, assim, a criança que ela já tem esse problema, muitas vezes ela já nasce com algo que realmente vai desenvolver um problema dela, genética, ou ela vai desenvolver por uma questão de comportamento. Rosso, as duas coisas são possíveis, sabe? Então, assim, existem algumas predisposições que são congênitas, ou seja, tá ali no DNA, tá na história dela. Mas aí ela pode ter uma estimulação precoce que faz com que ela, apesar do risco de não desenvolva a dificuldade, porque ela vai ser estimulada precocemente, e a dificuldade, apesar de encontrar com ela no meio do caminho, vai encontrar uma habilidade sofisticada, vai encontrar uma habilidade desenvolvida, e não vai... E aí a habilidade vai vencer a dificuldade. Então, assim como a gente pode ter uma criança que não tem aptidão para, que não tem a predisposição, não aptidão, a predisposição para desenvolver esse problema, uma criança que tem o DNA ali, para total normalidade, e é uma criança com falta de estímulo, com hábitos inadequados e que vai desenvolver uma dificuldade. Então, assim, as duas coisas acontecem. É mais comum com predisposição, né? Tá. Então, assim, a predisposição para acontecer encontra a falta de estimulação e aí chega o kit completo, né? Isso é mais comum, mas é possível alguém que não tem nenhum tipo de tendência a ter dificuldade desenvolvê-la por questões fatoriais ambientais. Tá. Maravilha. Perfeito. Jana, você já falou de várias novidades e evoluções e crescimentos da Horen. Tem mais algum spoiler que você possa dar pra gente? Assim, de mais alguma que você esteja trazendo? Ai, olha, assim, o que eu posso dizer é que a Horen, eu falo se a gente está aberto para
para atender o que for dentro do nosso propósito, né? Então, assim, hoje a Horen está ainda num processo de reforma para poder atender plenamente essas novidades, porque na nossa configuração anterior, a gente não tinha uma sala pediátrica, a gente não tinha uma sala de brinquedos, né? Como a gente precisa agora, né? Agora a gente precisa de uma sala com perfil para atendimento pediátrico, a gente precisa de uma sala, a gente precisa de uma biblioteca, de uma brinquedoteca, né? Você já tem hoje. Hoje a gente já está assim, isso. né? Mas nós... sonhos, a gente sempre tem, né? Então, ampliação de, quem sabe, mais profissionais para somar com a gente, né? Então, assim, hoje nós somos um time de 3 fonoaudiólogas, né? Então, além da Camila e eu, nós temos a Rochelle também, que é maravilhosa e compõe com a gente o time. E nós temos também 2 psicólogas. A Giovana, que é uma psicóloga infantil, e, assim, sensacional o trabalho dela com as crianças. E a Laís, que é uma neuropsicóloga, e que a Laís ali, ela tem um papel muito instrutivo para a gente, né? Porque a Laís é responsável pelas avaliações neuropsicológicas das crianças e dos maiores também. Eu acho que isso é um ponto marcante, porque a Laís, ela é muito boa com os pequenos, mas ela é muito, 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 muito boa com os maiores, né? E muitas vezes a Laís é nosso baluarte, ela que direciona a gente, gente, essa criança... ela tem esse padrão, ela funciona assim, então vamos repensar o planejamento terapêutico. Isso é muito rico, porque aí a gente alcança os propósitos, porque a gente alcança objetivos. Ontem, hoje pela manhã, acho que foi hoje de manhã, que a Giovana me mandou um videozinho de um dos nossos pacientes, que a gente atende junto, fazendo uma apresentação oral na escolinha, na festa junina. Uma criança que tinha uma dificuldade de comunicação gigantesca, assim, uma dificuldade até com a escola. Eu tinha pânico de escola, sabe? De letras. E ele conseguiu memorizar, conseguiu falar, conseguiu na frente de muitas pessoas, de muitas famílias. E assim, nós duas, nós assim, encheu o olho de lágrima, uma coisa assim, uma comemoração muito grande. Porque talvez a fono sozinha não ia chegar nesse resultado. Talvez a psicóloga sozinha não ia chegar nesse resultado. Mas como a gente faz junto, a gente tem um resultado lindo desse menino. E aí a gente... Nossa, que máximo, que lindo. E aí já fica lá na nossa galeria de fotos, no celular, de vez em quando olha e fala, olha o fulaninho aqui, gente, que lindo, né? Muito bom. Então isso talvez ter mais... Eu não sei, né? Uma coisa que é uma vontade que vem do meu histórico acadêmico é talvez oferecer mais formações. Nossa, eu vejo isso. Talvez o que a gente faz, além das nossas reuniões clínicas, a gente tem treinamentos de equipe. Boa parte dos treinamentos sou eu que faço. Quem sabe isso ser mais amplo para mais pessoas? Não sei, né? São sonhos, são projetos. Encontros com escolas, colocam as diretoras então, assim, nessas reuniões. Camila, você acha que a escola do futuro vai ter uma fonoaudióloga disponível ali para as crianças? Já era para ter, né? Já era para ter. Nossa. Mas é super importante. Muito, muito, muito importante. Hoje parece que o conselho não aceita que a gente trabalhe dentro da escola, porque nós somos uma atividade extracurricular, né? E também a gente pode atrapalhar o andamento normal deles, que tem que ter do currículo, isso que tem que ter com eles ali. Mas já acho que uma ou outra em escola particular tem a fono que vai para ajudar a preparar a prova para aquele que tem dislexia. Então faz, né, a prova específica para que ele entenda, porque ele compreende o conteúdo, ele só tem dificuldade com as letras. Ele não enxerga a letra do jeito que a gente enxerga. Então, um exemplo básico, assim, eu te dou uma coisa em japonês para você ler. Você não vai conseguir ler. Você está enxergando aquilo de um jeito. Aí eu falo, vai preguiçoso, lê. O que é isso? Você não sabe o que está escrito aqui? Olha que fácil. É a mesma coisa a gente apresentar um texto
para um disléxico. Ele não está enxergando as letras do jeito que a gente enxerga, né? Perfeito. Então, existem algumas fonos que trabalham, mas são muito poucas, né? Mas já temos várias faculdades com várias salas formando mais fonoaudiólogos, e a gente acredita que sim, que é muito importante a fono ampliar esse seu trabalho dentro das escolas. E é isso, eu acho que quanto mais conhecimento, é o que vocês falaram, quanto mais conhecimento, né, mais essas crianças, né, adolescentes, essas pessoas vão ser direcionadas aonde tem que ser direcionadas. Na verdade, existe uma especialidade da fonoaudiologia que chama fonoaudiologia educacional. Essa especialidade, ela por isso que eu até brinquei no começo da pergunta, já era para ter, porque assim, já existem, inclusive, regulamentações, resoluções do Conselho de Fonoaudiologia, recomendações da Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia, para a presença do fonoaudiólogo na escola. Só que a atuação não é clínica, como a Camila disse, né? O fonoaudiólogo na escola, para atender as dificuldades das crianças, não é a proposta, né? A proposta do fonoaudiólogo escolar é o profissional que vai compor a equipe pedagógica. Então, que vai triar as crianças para entender quais delas têm aquela predisposição, né? Existem alguns programas, inclusive, que fazem exatamente isso. Faz a triagem das crianças e qualifica elas, né? Levanta as red flags, né? As bandeiras vermelhas. Olha, essa daqui tem risco para transtorno específico de aprendizagem, tem risco para dislexia, tem riscos para problema específico de leitura. E aí essas crianças, elas entram em programas de intervenção precoce. Alguns deles são feitos coletivamente dentro de uma proposta escolar, outros já são direcionados para a clínica, né? Além disso, o papel do fonoaudiólogo escolar é participar do planejamento pedagógico, incluindo atividades que dentro da própria rotina da escola possam incentivar a criança no desenvolvimento de habilidades preditoras para alfabetização, né? E, além disso, participar do ajuste de necessidades especiais para crianças especiais, como, por exemplo, o apoio ledor na escola, né, para provas, redução de enunciados, enfim, né, adequações que as provas precisam passar para que as crianças que realmente tenham dificuldade não sejam punidas pela sua dificuldade. Né? Porque é isso que eu falo. Quando uma escola não olha para a criança enxergando que ela tem uma dificuldade, ela vai ser submetida a uma prova que ela não dá conta de fazer. Eu também dou um exemplo de você pôr na natação alguém que não sabe nadar. Então você vai pôr ela para competir e ela vai perder. Né? Então, você tem que ir lá e ajustar. Então, uma criança que tem um TDAH, por exemplo, hiperativo, grave, você tem que reduzir o enunciado. Porque se você der um enunciado desse tamanho, no meio do caminho ele já esqueceu o que ele está fazendo. Então, tem que ter redução de enunciado, tem que ter outro tipo de manejo das questões, para que ele seja cobrado pelo que ele está aprendendo. E não pela dificuldade de memorizar, ou pela dificuldade de ler, ou pela dificuldade de compreender o texto, né? Então, o ajuste da prova precisa ser repensado, né? Mas tudo dentro, logicamente, de uma equipe, de uma avaliação. Sim. Perfeito. Ô, Jana, vamos falar um pouquinho só sobre a reabilitação auditiva? Mas, assim, como que funciona esse processo, né? Para pacientes com aparelhos auditivos e implantes cocleares, tá certo? Tá certo. Tanto em criança quanto em adultos. A reabilitação auditiva, ela é o processo de descobrir a perda de audição e recuperá-la, né? Então, assim, eu falo, a reabilitação auditiva, ela começa no momento que a pessoa entra para fazer audiometria, porque ali ela vai descobrir se tá tudo bem ou não, né? E esse momento é muito importante, porque se não tá tudo bem, e ela não aceitar isso, entender como uma limitação, como uma deficiência, como um estigma, né? Porque, infelizmente, usar um aparelho auditivo ainda não é como usar um óculos, né? A gente acredita que um dia vai ser, mas ainda não é, né? Então, as pessoas ainda olham para o aparelho como, né? Deixa eu
Isso daí não tá entendendo o que eu tô falando. Tá. Assim, já mudou muito, porque os aparelhos são muito modernos, miniaturizados, né? Mas ainda existe um padrão de estigma com relação a isso. Então, o momento de você contar para o paciente que ele tem uma perda de audição já é o início do start da reabilitação auditiva. E é claro que tem que investigar, junto com a equipe médica, o motivo desse problema para poder definir a melhor conduta. Né? E a melhor conduta, por vezes, pode ser a adaptação de um aparelho auditivo ou de um implante coclear. Né? O implante coclear ela é uma opção cirúrgica e tem alguns critérios para pessoa ser candidata, né, ser elegível para a cirurgia de implante em adultos e crianças. Aqui em São José do Rio Preto nós temos boas equipes de implante, tá? Então, assim, nós somos privilegiados em ter uma cidade com alguns bons cirurgiões, né? E, então, é bem bacana, que é uma opção bem ao alcance aqui para nós. E os aparelhos auditivos, né? Aí a escolha do aparelho auditivo, que vai desde o modelo, da anatomia, que vai atender melhor aquela audição. Eu costumo falar também, é uma coisa muito importante, que não existem duas audiometrias iguais, né? Eu posso ter o gráfico de duas pessoas igualzinho, né? Mas cada uma delas traz uma história auditiva diferente, traz uma trajetória auditiva diferente, traz uma experiência auditiva diferente, uma necessidade auditiva diferente. Então, nunca é igual, né? Eu nunca tenho dois pacientes exatamente igual. Então, não há um padrão de aparelho auditivo. Há o aparelho auditivo que vai resolver melhor a experiência auditiva daquele paciente. Então, a adaptação, a escolha, ela precisa ser muito individualizada, precisa ser muito cuidada, precisa ser muito cautelosa, né? E como, em geral, envolve uma negociação da aquisição de um produto, eu costumo falar para os pacientes que eles não compram um produto, eles compram um tratamento. Sim. Porque é uma relação para sempre, né? É uma relação de confiança que você estabelece com a equipe. E isso é muito importante, você saber que, assim, você vai... É diferente, não, ou por mais que os aparelhos auditivos hoje sejam super modernos e seja um som muito natural e muito, muito, muito bom mesmo, não é como ouvir naturalmente, principalmente para quem já teve uma experiência auditiva. Então, é preciso que a gente enxergue e olhe para tudo isso, né? E faça, logicamente, com os protocolos de evidência científica, com os bons parâmetros, né? Fazendo os ajustes com regras prescritivas validadas, com verificação eletroacústica, com medidas reais de quanto esse aparelho auditivo está ajudando. Mas não para por aí. É importante ter a reabilitação, que eu brinco propriamente dita, que é o processo da terapia, é aprender a ouvir de novo, né? É o processamento auditivo central dessa pessoa que está recebendo a audição por meio de um dispositivo eletrônico, aprendendo a ouvir dessa forma, né? Então, fazer a reabilitação auditiva, ela vai além do momento em que a gente coloca o aparelho auditivo. É importante a orientação e a instrução, mas é importante muitas vezes voltar para treinar, para entrar na cabine e aprender as novidades dos sons nos pequenininhos, fazer a terapia semanal, às vezes até 2 vezes por semana, para aprender que aquilo é um som. Sim. E agora eu vou até me basear no exemplo japonês da Camila, assim, não sei se alguém de vocês fala japonês. Eu não falo. Não, também não. Se eu cair lá... Sou chinês. Se eu cair lá no Japão hoje, eu vou escutar tudo, mas eu não vou entender nada. Entendeu? E se falarem para mim, me dá essa caneca, eu vou ficar assim. Eu vou ter uma postura de surda, porque eu não vou entender nada. Então, quando a gente liga um aparelho auditivo ou liga um implante coclear em alguém que está há muito tempo sem ouvir, ou numa criança que nunca ouviu, e você fala para ela, pega a bola, você está falando em japonês para ele, porque ele não sabe o que é bola, ele não aprendeu isso, né? E se eu passar um tempo lá no Japão, eu vou começar a saber, toda vez que tem essa sequência de sons, significa água. Então,
eu acho que essa sequência de som significa água, né? Então eu vou começar a aprender e de tanto ouvir eu vou saber que aquilo é água. E a reabilitação auditiva é assim também, só que quando a gente está no processo de reabilitação, a gente não tem esse tempo para aprender. A gente precisa fechar os gaps. A gente precisa trazer a criança ou o adulto para os marcos de normalidade. E esse é o papel da reabilitação, né? É ensinar a ouvir nesse novo contexto, né? Isso é uma das minhas maiores paixões da vida. Eu falo com esse amor todo porque ele realmente existe dentro de mim, gente. Maravilha. Cá, agora eu quero saber de você. Tem algum caso, né? Você já deve ter visto muita coisa. Sim, Mas tem algum caso em específico, assim, que te marcou muito? tem. Era uma menina pré-adolescente, 12 anos. Muita dificuldade de leitura e escrita. Trocava muito as letras, não entendia. E ela tinha uma leve dificuldade em cálculos também, estava quase chegando na descalculia. E aí a gente foi trabalhando, e ela adorava, né? Porque como a gente trabalha ludicamente, né? Tá. A gente vai colocando as letras ali no lúdico, os cálculos no lúdico. E aí, no final, não, porque acabei dando alta para ela, porque ela ficou muito boa. E ela participou da Olimpíada de Matemática da escola. E ela veio contando assim, com aquele sorriso no rosto, e ela passou para a segunda fase. E aí eu falei que excelente, porque ela chegou para mim, assim, até a gente desacreditava. Nossa, o que eu vou fazer? Aí a gente foi desenvolvendo as terapias de acordo com os interesses dela. E aí ela foi bonitinha e teve alta, né? Conseguiu desenvolver sozinha dali para frente na escola e ainda teve esse episódio de participar das Olimpíadas, que foi, assim, demais. E teve, em paralelo a isso, a gente sabe que qualquer tratamento, seja ele qual for, ele depende de vários segmentos, né? Não depende só exclusivamente do profissional, mas depende da pessoa, Sim. depende dos estímulos de fora que vai ter. E, em paralelo, teve algum caso que você se frustrou por você não conseguir ver o resultado que você queria? Sim, sempre tem, né? Principalmente esses casos mais complexos de neurodesenvolvimento, que a gente acaba planejando as terapias, acaba fazendo aquele plano, mas não obtém tanto sucesso, porque a criança não tem interesse. Aí ela começa a chegar, deita na mesa, aí se oferece tudo, ela não aceita, aí não quer esse brinquedo, então vamos para o computador, não quer. Então, me frustra essa parte de você pensar em 1000 coisas e não conseguir engajar a criança ali. Aí a equipe chama a mãe para tentar descobrir o que está fazendo isso com a criança, né? Porque a maioria adora as tias fonos, né? Porque vai lá para brincar, né? Na cabecinha deles. E então, quando a gente se desdobra para desenvolver a terapia ali e a criança não se interessa, isso acaba frustrando a gente. Mas um caso específico, assim, que não obteve sucesso, eu agora não consigo me lembrar, não. Mas a parte da frustração é essa, da minha parte, né? De pensar em 1000 coisas e a criança não querer engajar. E muitas dessas vezes os pais poderiam atuar melhor, ajudar? Sim. Geralmente essas crianças são os pais que trabalham o dia todo e aí chega em casa, acaba ficando no celular, continua o trabalho no celular, então acaba não dando um exemplo bom assim para a criança, não interage muito com a criança ali, né? E o que a criança precisa é disso, você sentar no chão com ela, explicar, falar as cores. Porque a gente não pode nunca pensar assim, a criança é pequena, ela não entende isso. Não, ela entende. Desde quando ela está na barriga, ela está entendendo tudo. Né? Então, vai tomar injeção, você vai explicar, não vai doer nada. É mentira. Você tem que falar, vai doer, uma picadinha, mas a mamãe está aqui, né, para você, para te acolher, tal, vai doer um pouquinho, mas logo vai passar. Então, o que eu estou sentindo falta dos pais é isso, não interagir muito com as crianças, porque você brincar com a criança é diferente de brincar ao lado da criança. Então, você está sentado ali no chão, mas no celular e a criança com o brinquedo, você não está brincando com a criança.
né? Então, você tem que interagir ali, contar história, entrar no mundo delas. Isso é que é importante para parte de estímulo, né, da criança, na minha opinião. Com certeza. Legal. Ô, Jana, em relação a zumbido, há terapias específicas que vocês oferecem? Se existem essas terapias específicas? E como que esse atendimento é feito dentro da Roren? Zumbido é uma palavra fantasma, a gente brinca. Né? Porque é um assunto é um assunto difícil, né? Porque é um sintoma muito atormentador para quem tem, sabe? Então, ele causa um transtorno na vida da pessoa que tem muito grande, né? E ele, na verdade, é um sintoma. Ele não é o problema, né? O zumbido, ele tem um papel de febre. A febre, ela não é, você não tem febre, você está com febre, porque a febre está te alertando que aconteceu alguma coisa no seu organismo, né? O zumbido é a mesma coisa. E ele tem uma causa multifatorial, muitas coisas podem causar zumbido, né? O zumbido pode ser de origem metabólica, pode ser somatosensorial, por posição de cabeça, lesão de pescoço, e pode ser por questões emocionais e pode ser por questões auditivas. Então, o zumbido, ele é sim uma das coisas que a gente atende na clínica, e eu gosto bastante de ter uma investigação bastante intensa. Então, assim, eu costumo encaminhar bastante esses pacientes para uma avaliação médica muito detalhada, para a gente poder tentar enxergar essa origem. Porque eu vou voltar no exemplo da febre, se eu for lá e só der um antitérmico, ela vai passar e daqui a pouco ela vai voltar, ela vai passar e daqui a pouco ela vai voltar, né? Então, toda vez que o zumbido chega ali como uma queixa, uma dor muito grande, eu gosto de ir para uma investigação com exames, com a equipe médica, para a gente tentar mapear a maior quantidade de elementos possíveis que possam justificar esse sintoma, né? E dentro das necessidades que o zumbido, das possibilidades de tratamento do zumbido, né? Na clínica, a gente tem uma fisioterapeuta que atende essas demandas quando é relacionado ao zumbido somatosensorial, que é a Aline. Então, quando na avaliação, na investigação, a gente entende que o zumbido tem uma origem somatosensorial e que precisaria dessa intervenção que é mais focada com a fisioterapia, a gente direciona para ela. E quando é de origem auditiva, né, quando vem associado ou não a uma perda auditiva, mas quando ele tem principalmente fatores auditivos relacionados a esse sintoma, nós temos os aparelhos auditivos com os recursos de enriquecimento sonoro, né, que tem tanto a terapia sonora propriamente dita, que é colocar o aparelho auditivo, né, reabilitar a audição, como os geradores de som para zumbido, que são específicos dentro dos aparelhos auditivos, e aí tem diferentes tipos de geradores, então a gente tem diferentes tipos de aparelhos auditivos que podem oferecer essa ferramenta. E também a terapia de habituação, que é uma terapia de enriquecimento sonoro, que ela envolve aconselhamento e acolhimento desse sintoma e estratégias de ajuste e adequação pessoal e ambiental para que o zumbido não deixe de ser protagonista na vida da pessoa e ela consiga desligar, vamos dizer assim, o interruptor, porque o zumbido, ele é a percepção de um som na ausência de uma fonte sonora. Então, tem um barulho, mas não tem um lugar que justifique ele, né? E isso vem de uma falha, né, de funcionamento do sistema perceptual sensorial. Então, a gente precisa fazer com que o interruptor desligue e esse som pare de chamar a atenção do córtex perceptual, né? Então, o funcionamento até pode continuar ali, mas a gente não vai mais
ligar para ele, né? Então, existe essa terapia de habituação que tem bastante sucesso nos pacientes que estão dispostos a atendê-la, né? A fazer os processos todos certinho, porque envolve uma terapia, envolve participar, disciplina, fazer os exercícios, ajustar o ambiente em casa, ajustar a rotina pessoal. Então, assim, mas os resultados são bem bacanas. Muito mais complexo, né? É. Camila, e pra gente finalizar, eu queria saber, do que você mais sente orgulho na sua profissão? Nossa, de tudo, né? Porque foi uma caminhada, assim, sofrida. E aí, quando a gente vê que você consegue mudar a vida da pessoa, que não consegue se comunicar, e de alguma forma ela consegue se comunicar, isso enche o nosso coração, aí fala, tô no caminho certo, é isso aí que eu tenho que seguir mesmo. Então, eu me orgulho da minha trajetória, passaria por todas as dificuldades que eu passei até hoje, passaria novamente. E eu adoro ser fono, ser a tia fono. E as crianças, eu amo o mundo das crianças, estou sempre com elas. E acho que é isso. Eu adoro minha profissão. Maravilha. E você, Jana? Olha, eu falo sempre que fonoaudiologia não é uma carreira, é uma opção de vida, sabe? Porque quase todas as fonos que eu conheço são muito apaixonadas pelo que fazem, né? Fono por amor. Eu falo assim, gente, acho que a fonoaudiologia é um bichinho que morde a gente, que a gente fala assim, nossa, né? E eu também, claro, eu não vou ser hipócrita de falar que não teve algum momento da minha vida, nesses 20 anos, que eu não queria deixar de ser, sabe? Eu acho que já teve, sim, assim, olha, deixa eu ver, né? Como eu falo bastante, as pessoas já falaram pra mim que era pra eu fazer direito. Eu falei assim, será que eu não devo fazer direito, gente? Porque, né? Apresentadora de televisão, imagina. Ia dar super certo. Então, assim, eu já tive meus altos e baixos na carreira, mas eu também me orgulho muito da minha trajetória, de todos os pontos, positivos e negativos, todas as escolhas assertivas e todas as escolhas que não foram assertivas, porque elas também existem, né? Porque a gente na verdade, o produto das nossas versões anteriores, né? Então, cada Janaína que já existiu ao longo dos meus 40 anos de idade, construíram a Janaína que existe hoje, né? E talvez eu não tivesse a maturidade que eu tenho, ou eu não olhasse para uma coisa como eu olho, se eu não tivesse em algum outro momento sido diferente, né? Então, eu acho que eu acho que ser fono foi uma escolha de vida mesmo, assim, eu acho que eu não consigo... Uma vez, um amigo meu me perguntou assim, um amigo da universidade, ele falou assim pra mim, se você não fosse professora, o que você seria, né? E eu respondi assim, tranquilamente, fono, né? Mas eu sou fono. Mas eu sou. E ele falou, nossa, ele é jornalista, ele falou assim, nossa... A sua resposta me bateu. Eu falei, por quê? Ele falou, porque eu não sou jornalista, eu sou professor. E você, em 13 anos de universidade, não perdeu a sua identidade fonoaudióloga. Que legal isso, né? Porque eu acho que se eu parasse de ser professor hoje, eu não sei o que eu ia fazer, né? Eu falei assim, não, mas eu sou fono, então eu acho que a fono que existe em mim sempre foi... predominante, né? Então, é isso. O que a Janaína Fono? As pessoas me conhecem assim, aqui em Rio Preto, né? Que Janaína Fono. Né? E eu tenho o maior orgulho disso. Eu acho ótimo que eu seja a Janaína Fono. Maravilha. Meninas, quero agradecer muito a participação de vocês. Que a gente possa se encontrar daqui a um tempo e a gente possa falar um pouco mais sobre a evolução da área de vocês, com mais novidades, com mais entradas, né, de uma forma geral, onde precisa estar essa especialidade. E obrigado por vocês brilhantemente trazer esse conteúdo aqui para essa mesa. Nós que agradecemos, né, o convite e poder estar aqui, bater esse papo que foi maravilhoso, que possamos voltar mais vezes. Com certeza. Contar
mais e mais a nova versão de vocês. É isso aí. Isso. Não, eu agradeço sempre a nova versão, né? Assim, como eu disse no começo, é uma relação muito maior, né? E contar a nova versão da Horen nesse podcast é um marco, porque o momento também que a gente abriu oficialmente as nossas agendas, o primeiro lugar que contou para a sociedade o Pretense foi a nova versão, numa matéria sobre a nova Horen, né? E é uma honra muito grande para nós. Eu espero que quem assista possa se sentir acolhido e confiante para contar com a Horen nas suas necessidades aí auditivas, de comunicação, de linguagem, né? A gente fica ali no bairro Redentora, na rua 15 de novembro, 3995, esquina com a rua Sila. E a gente convida vocês e todo mundo para tomar um cafezinho, conhecer um pouquinho mais da gente. Isso é uma observação. A nova Horen só existe porque existe a nova Janaína. Exatamente. É isso. Muito obrigada. E a equipe, né? As meninas, eu sou muito grata a Deus, principalmente, né? Por colocar pessoas tão especiais. Todas as pessoas que um dia já passaram pela Horen são muito especiais para mim, né? Todas elas. De equipe clínica à recepção. Porque, novamente, a Horen não seria o que ela é se não fossem as pessoas que passaram por lá nesses quase 10 anos de história. Mas eu também sou muito grata à equipe que me acolheu nessas minhas novas necessidades e que aceitou construir essa nova história comigo, né? Maravilha. Então, Lari, obrigado também pela sua participação aqui com a gente. E vamos ficando por aqui depois desse bate-papo delicioso, que ele possa, de fato, chegar a quem precisa ouvir, que as pessoas possam se conscientizar dessa nova mudança que nós tanto precisamos para ter uma saúde da forma que a gente realmente merece, com muito mais qualidade. Obrigado, ficamos por aqui e até a próxima.